Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo pelo canal do POG, assim espero, né? Estamos. Obrigado por todos terem vindo, né? Uma noite de quarta-feira, amanhã muita gente trabalha, né? Então, sabemos que é um dia um pouco complicado, ainda mais quem vem de longe. O objetivo dos esquentas, pessoal, só para vocês entenderem, a gente preparar já o ambiente, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como vai ser o evento principal. E se ambientar, né? Por exemplo, alguém conseguiu fazer algum networking aqui hoje? Já conheceu uma pessoa nova? Levanta a mão. Olha aí. Todo mundo conheceu alguém novo. Quando chegar no dia do evento, essas mesmas pessoas vão estar lá. Então, para você se ambientar e conhecer essas pessoas e conhecer novas pessoas, é mais fácil, tá? Ninguém vai chegar perdido no evento. Todo mundo já vai chegar conhecendo alguém, pelo menos. Então, os objetivos dos esquentas são esses, legal? A gente tem... são 3 palestras preparadas para vocês hoje. A primeira vai ser o nosso amigo Alan, gerente de RH. A segunda, Larissa Azevedo. E a terceira, a nossa amada Gameiro, Tamires Gameiro. E para quem está assistindo online, eu queria falar que o esquenta é muito bom para vocês virem pessoalmente. Quem não pôde vir, quem sabe a gente faça um no próximo mês. E não só isso, tá? Mas para vocês poderem estar também no evento presencial, pessoal. É muito bom online, é legal, você está no conforto da tua casa aí, mas pro presencial, vou falar que é mil vezes diferente. Então, eu quero chamar vocês para comprar o ingresso, para quem ainda não comprou. O link provavelmente deve estar aqui na descrição, não sei se a nossa produção colocou, mas de qualquer forma, no devreferencias.com.br, lá no header superior, tem um botãozinho comprar ingresso, você vai ser redirecionado para o Simpla. Compra lá, que a gente ainda está no segundo lote, vamos em breve abrir o terceiro lote, vai ficar um pouquinho mais caro, então aproveita a oportunidade de verdade para vocês poderem aproveitar essa oportunidade, beleza? Não, é surpresa. O conteúdo do evento é surpresa. Mentira. Nós já temos alguns palestrantes confirmados, entre eles Renato Groff. Me ajudem, pessoal, por favor. Renato Groff, a Mayumi, o próprio Fábio vai palestrar. Teremos 3 trilhas também, né? Teremos uma trilha de hacking, é isso? Uma trilha de hacking, uma trilha de desenvolvimento e uma trilha de QA. Então, teremos trilha de QA, teremos Lelemine, teremos grandes nomes lá com a gente. Pessoal de produtos, a própria PM3 está com a gente também, já confirmaram que vão estar com a gente. Então, para quem gosta de produto, muito legal, muito bacana de verdade. A própria OPA, junto com o Tabosa, também provavelmente vai estar lá falando sobre inteligência artificial. Temos algumas trilhas, eu recomendo fortemente que você compre seu ingresso, porque você vai perder. Tivemos, inclusive, casos ano passado, para quem está querendo entrar na área, de pessoas que vieram no evento e foram contratadas recentemente como estagiárias. Tem oportunidade, nesses eventos tem muita vaga, então fica a dica para quem quiser tentar entrar na área. De verdade, não deixa passar essa oportunidade. Bom, acho que é isso. No mais, para quem está presencial, espero que vocês gostem, de verdade. Uma salva de palmas para vocês, por gentileza, porque vocês vieram. Muito obrigado, de verdade. Eu chamo com vocês nosso amigo Alan, seja muito bem-vindo. Valeu, mestre. Oi, Brunão. Peraí. Põe por baixo da camisa, esse aqui. Esse aqui. Do outro lado, direito. Foi? E agora, som, todos me ouvem? Boa noite, gente, tudo bem? Bem-vindo ao PA, bem-vindo aqui à nossa comunidade. Oi? Tá apanhando? Tá ok. Enquanto o Fábio organiza pra gente, tô sentindo um clima muito pesado. Tô sentindo vocês tristes, tão chateados. O que tá acontecendo? De forma alguma? A gente vai falar de cultura, gente. Cultura é energia. Vamos pôr energia? Bora? Preciso contar um negócio pra vocês. Pode todo mundo ficar em pé? Consegue? Cuidado com a cabeça, Nick. Isso, ó. Nick cuidou. Ufa! Gente, quando eu sinto a energia muito baixa, assim, eu tenho um toque. Meu braço treme. E eu preciso fazer crescer. Então, eu preciso muito da energia de vocês. Posso contar como é que funciona isso? Para ela crescer, eu preciso que vocês me ajudem
a meu braço parar, né, de tremer. E para isso ele vai subindo. E toda vez que ele subir, eu quero que vocês falem: opa! Dá para fazer? Certeza? Vamos testar? Sim ou sim? Vamos? Bora! Bora! Gente, está muito fraco. Vamos lá. Opa! É isso aí, gente. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Vamos lá? Queremos falar da cultura. Sinta-se, fique à vontade. A ideia nossa é falar um pouquinho do nosso jeito de ser. Eu estou na UPA há 3 anos, eu sou Alan, eu tenho 25 anos de RH. Trabalhei em muitas empresas, muitas multinacionais, e eu escolhi trabalhar em empresa de tecnologia. Essa é a segunda que eu estou aqui há 3 anos. E eu venho vendo, né, o fortalecimento da construção da nossa cultura. Por isso que eu gosto muito de trazer isso, e quando tem onboard, especialmente da galera que vai trabalhar no administrativo, eu gosto de eu mesmo fazer, para contar um pouco a história da empresa. Onde eu quero chegar com vocês? Vamos passando? Me ajuda, Fábio? A ideia é a gente falar um pouco de cultura, mas eu preciso alinhar 2 pontos com vocês. A primeira é a questão do fit cultural. Alguém sabe o que é fit cultural? Match com a empresa. Match, né? As nossas crenças, os nossos valores, nossos comportamentos, nosso jeito de ser. Tem que dar sinergia. Se a gente não tiver isso, o casamento não funciona. Concordam comigo? A gente viu fit cultural dando um problema muito forte aí no mercado financeiro recentemente, né? Então, a gente percebeu o quanto que fit cultural é importante, né? Sem fit cultural, não vai, né? É aquele casamento que está sedado ao fracasso. Então, tem que ter fit, né? Tem que ter match, tem que ter liga, né? E quando a gente tem isso, tudo funciona. E aí sim a gente pode falar de estratégia. Mas não adianta falar de estratégia se só tem pessoas que não têm o fit cultural da empresa. Esse é um ponto que eu quero trazer para vocês, legal? Vamos passando. Um pouco da OPA. OPA, ela tem sua missão e visão e valores muito bem fortalecidos. Quando eu falo de OPA, né, qual que é a missão da empresa, né? Aonde a gente quer chegar? Né? A nossa missão, ela está muito relacionada a entregar o real significado entre resultado e parceria. Quando eu enxergo isso, como que eu consigo tangibilizar isso para as pessoas? Hoje eu tenho o meu cliente, eu tenho o meu desenvolvedor e eu tenho o OPA. É uma tríade. Quando essa tríade, ou seja, o profissional está feliz no seu projeto, está sendo desenvolvido, ele está, né, de alguma forma agregando. Esse projeto está rodando e o meu cliente está satisfeito, a OPA está satisfeito na relação, essa tríade está funcionando. E funcionando com muita força. Quando algo está desorganizado, vamos usar essa palavra, nós temos um problema. Então, a nossa missão não está sendo cumprida. Ou eu contratei uma pessoa que não está alinhada com o projeto, seja técnico ou comportalmente, né? Ou o projeto não está associado, de fato, a essa pessoa e alguma relação não está acontecendo, ou o OPA não está cuidando dessa pessoa. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Então, essa é a nossa missão de ser OPA, de todo dia vir para cá e garantir que isso aconteça da melhor forma. Ficou claro? Qual que é a nossa visão? Continuar sendo uma das principais empresas de tecnologia de São Paulo. E São Paulo para nós é pequeno, a gente olha o mundo. A gente acredita hoje que tem espaço para isso e a gente tem vários cases de sucesso dentro da casa que a gente está trabalhando num cliente com várias outras consultorias, eles fazem todo aquele rate, né, para entender quais são as consultorias as melhores que vão ficar e normalmente o país está entre elas. Então, quando a gente olha a questão de visão, a gente está atingindo o nosso objetivo. E quando falo de valores, tem várias palavras bonitas ali. Parceria, resultado, prontidão, adaptação, tem muita coisa inserido. Mas vamos focar naquilo que a gente sente no dia a dia? Passa mais um, por favor. Esses são os pontos fortes do nosso dia a dia. Sem trabalho em equipe, a gente não entrega resultado no OPA. Se eu não tiver conexão com a minha área comercial, com a minha área de vendas, com a minha área de marketing, o RH, junto com todas as outras áreas, né? Seja de negócio, seja áreas administrativas, o processo não anda. Sem trabalho em equipe, dentro da OPA não funciona. Empatia. É muito importante essa palavra, porque eu preciso olhar para o lado. Eu preciso saber quem está trabalhando comigo e se essa pessoa está alinhada. De alguma forma, seja técnica ou comportalmente, ela tem que estar alinhada ao processo. Se não tiver, alguma coisa está errada. Então, a minha empatia tem que estar funcionando o tempo todo.
E é algo muito forte que acontece aqui dentro. Sem empatia, a gente não consegue entender o porquê que a pessoa não está rodando, não está entregando o seu melhor. Ética e confiança é tudo. Eu falo isso muito forte. Confiança é uma palavra, e ética, né, também, é inegociável no OPA. A gente não consegue fazer aquilo que é errado aqui dentro. Eu tenho todo um processo de compliance, canal de governança, eu tenho toda a minha diretoria validando, e muito próximo de nós no dia todo. Então, não adianta trazer algo que esteja ilegal ou qualquer outra questão nesse sentido. Na OPA não funciona. Então, trazer pessoas com esses valores é muito forte para mim. E a confiança e ética é o pilar. Não existe, gente, pessoas meio ética ou meio de confiança. Ou você é 100% ou você não é. Não existe meio termo. Isso para nós é um pilar muito forte. Responsabilidade, né? Precisamos entregar o nosso melhor. Se a gente se comprometeu, temos que entregar isso da melhor forma. E inovar. Para nós é importante sempre estar inovando. A área de RH está olhando fortemente para IA, para trazer os melhores projetos de IA para que a gente possa melhorar a jornada dos nossos colaboradores. Essa é a missão para agora, não é para daqui 2 anos. Então, a inovação é uma palavra muito forte aqui dentro. Pode passar? Aqui um pouco de nós, né? Temos 13 anos de mercado, temos mais de 600 profissionais alocados, temos mais de 90% de satisfação entre os nossos clientes. Isso para a gente é muito forte. E mais de 600 projetos entregues ao todo. Né? A gente vem crescendo, né, de uma forma muito exponencial. A nossa meta desse ano está muito agressiva. E a gente está conquistando porque está todo mundo conectado. A galera que vem para o OPA hoje está vindo de 3 a 4 vezes por semana para cá, para poder nos ajudar a garantir. E a gente vai entregar esse resultado porque está todo mundo junto, muito conectado. Esse é o nosso jeito de ser. Mais um. Como é que eu falo de estratégia e cultura, né, gente? São pilares fortíssimos, né? Não adianta você ter a melhor estratégia se você não tem pessoas na cultura da empresa, fit cultural. Se eu não tiver isso alinhado, eu não consigo entregar resultado, eu não consigo trazer a melhor forma, né, o melhor procedimento. Por favor. E por que, para mim, cultura é tão forte quanto a estratégia? A gente pode sim virar NASA, a gente pode sim crescer e virar a melhor empresa do mercado, se a gente tiver a melhor estratégia. Mas se eu não tiver a cultura alinhada a isso, as pessoas com os mesmos princípios, o mesmo propósito, a mesma direção, eu não entrego o resultado. E quando a gente vê isso, a gente atua de uma forma muito próxima, muito ativa, para a gente poder corrigir processos. Quando eu olho isso e eu vejo toda a minha experiência que eu tenho de mercado, quantas empresas a gente enxerga, né, que tem a melhor estratégia, tem budget, faz as coisas acontecer e no final não entrega, porque as pessoas se perdem. Né? As pessoas acabam não compreendendo o que é para entregar, acaba desassociando, né, daquele propósito e a cultura daquela empresa fica fraca. Esse é um pouco de conhecimento técnico, né? Peter Drucker fala essa fala com a gente. Ele traz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso é verídico. Já vi isso muito acontecer em multinacionais, muitas empresas que eu trabalhei. E isso é muito forte no meu dia a dia, né? Quando você tem uma cultura forte, uma cultura enraizada, uma cultura de direcionamento ou de resultados, independente das formas da cultura que você traz, você não deixa isso acontecer, porque a cultura, ela vai ser o caminho para você entregar com estratégia. Por favor. Aqui é um exemplo, né? Eu gosto muito de falar nos meus encontros. A gente quer ser Natura ou a gente quer ser Ambev? Por que a diferença, né? São empresas bem distintas. São empresas que entregam resultado, sim, de forma diferente. Eu fui Avon é muito parecida com Natura, e eu posso falar para vocês, a palavra bem-estar lá é muito forte, né? Mas quando você ouve falar da Ambev, eu não tive a oportunidade de estar lá ainda, eu sei que a cultura lá é uma cultura muito de resultados. E eu trago um comparativo para a gente, né? A Natura, ela tem esse foco, né, em relações humanas e sustentabilidade, mas quando eu olho a Ambev, ela sonha grande, mas o foco dela é resultados e meritocracia. Então, isso distingue muito o modelo de ser, o modelo de trabalho e tudo mais. Por favor. Qual que é a cultura da OPA, gente? A cultura da OPA é uma cultura muito focada em resultados, né? Para nós é importante acompanhar as pessoas, receber as pessoas da melhor forma, trazer a melhor jornada e tudo mais, mas é o resultado que comanda, né? Se eu tenho pessoas que entregam, é muito mais fácil. Se eu tenho pessoas que não entregam, de alguma forma eu tenho que ajudar essas pessoas. Se essa pessoa tem um fit cultural da empresa e não está entregando,
aí sim eu tenho que ajudar mais ainda esse profissional para que ele possa crescer e se desenvolver aqui dentro, ok? Como que é a nossa cultura? Nós somos muito direcionados por metas, somos drivados por resultados. Existe uma mentoria constante, tá, com o time, então, tanto a diretoria com gerentes, gerentes com seus pares ali e tudo mais, e descendo para todo o time. Tem um acompanhamento muito forte, eu tenho um time de squad leaders que acompanha todo mundo que está na operação, para acompanhá-los mesmo de fato, se estão entregando resultados, se a questão que não está entregando é conhecimento, né, ou é alguma questão técnica, e lógico, né, aqueles que estão entregando, se a gente está reconhecendo e valorizando. Existe uma comunicação muito transparente e, para nós aqui, existe um equilíbrio muito forte entre desempenho e bem-estar. Tanto que vocês perceberam, nosso ambiente é um ambiente colaborativo, um ambiente com sala de descompressão, um ambiente que tem várias práticas ali que deixam as pessoas muito à vontade para entregar o seu melhor, entregar o seu potencial no dia a dia. E, lógico, autonomia, né? Quando você tem uma gestão comando e controle, você não tem autonomia, você prende o seu processo. E é algo que a gente abomina aqui dentro. Ok? Aqui é um pouco do nosso escritório, o nosso ambiente, né? Sala de jogos, sala de descompressão, né? E tudo mais que a gente tem aqui para o nosso dia a dia. Por favor. E essa é a cultura da UPA. Posso aproveitar e falar para vocês agora a cultura de cuidado? São pontos importantes também que vêm em conjunto aqui com o nosso bem-estar, tá bom? Quando eu falo de bem-estar, a gente viu uma lei saindo recentemente chamada NR01. Não sei se todos ouviram falar dela, né? Muito forte. NR01, ela trouxe algumas premissas para as empresas para serem praticadas, né? Olhando ali todas as questões psicossociais. O que a gente vem fazendo aqui? Deixa eu trazer alguns números para vocês. Esse é um gráfico, gente, de toda a quantidade de afastamento que apareceu no INSS entre 2014 e 2024. Note o crescimento. De 205, saímos para 472 casos até o final de 24. Isso é quando chegou no INSS, a Previdência Social avisou, logicamente, a área do Ministério da Economia. E eles entenderam que essa questão poderia estar relacionada às empresas, né? Independente se está certo ou errado, o que as empresas estão fazendo? As empresas estão tentando cuidar da melhor forma agora dos seus colaboradores. O que eu tenho aqui dentro da UPA? Por favor, vamos passando. Aqui ainda um pouco, abrindo o número, né? Da onde veio esse número? Só de transtorno de ansiedade representa 1/3. E quem de nós aqui não conhece, né? Pessoas que têm transtorno de ansiedade, ou depressão, ou qualquer outra doença relacionada, né, ao emocional. Por isso é que o emocional pra gente, ele anda muito forte. Não adianta você estar com o corpo físico muito bem, o seu intelecto muito bem, se o seu emocional não está legal. Se o seu emocional não está legal, ele vai, de alguma forma, combater as outras áreas do seu corpo e não vai deixar você entregar o melhor resultado. Por isso é que as empresas estão cada vez mais trabalhando nesse pilar. Por favor. Aqui é um pouco dos motivos, né, das possibilidades, né? Seja pressão por trabalho, jornadas, assédio moral ou sobrecarga de trabalho, falta de apoio da liderança, conflitos entre pessoas, isolamento social ou falta de autonomia. Esses são alguns pontos que geram, né, essas questões sociais nas pessoas. Por favor. Aqui um pouco do papel da liderança na UPA. Nossos líderes nos ajudam a promover, né, um ambiente de equilíbrio, né, para que as pessoas se sintam seguras e possam trazer suas questões. Nossos líderes estão se preparando cada vez mais para acompanhar e identificar as pessoas hoje que têm essas questões para poder ajudar. Estimulamos o diálogo entre pessoas, né? Eu sou uma das pessoas que atende muito profissionais dentro da casa para poder ajudá-los a encontrar caminhos, né? A questão da integridade de saúde, tanto a questão mental, né, gente, como a estratégia de gestão, né? Estão muito alinhados, né? Então, não adianta a gente querer cobrar de uma pessoa que não está bem. Então, a gente identifica isso para poder ajudá-lo da melhor forma. E, lógico, ser um exemplo, né? O gestor ele precisa ser um exemplo para que ele possa trazer novas pessoas no mesmo propósito que ele. Por favor. Aqui ainda sobre o nosso ambiente, um ambiente saudável. Temos algumas ações que fortalecem, né, a nossa cultura, entre elas a liderança com empatia, para a gente é importante, a escuta ativa, a transparência, a comunicação entre pessoas, a segurança psicológica para falar o que sente e tudo mais, o reconhecimento, né, das pessoas que estão entregando o resultado, valorizando muito a meritocracia aqui dentro,
E o respeito à diversidade, seja de gênero, seja de qualquer outras formas, o respeito dentro da UPA é muito forte. Aqui um pouco do que a gente também vem praticando, toda a gestão de afastados, temos Total Pass para os nossos colaboradores, plataforma Vitude, que trata de saúde emocional, onde as pessoas podem fazer seus tratamentos de forma online, talvez até presencial, se necessário, né? É praticamente uma plataforma apartada do OPA, o OPA não fica sabendo sobre o que acontece, até para a pessoa se sentir à vontade em tratar aí com um profissional externo. Muito respeito nas relações, algo muito forte aqui dentro, e ele é direcionado tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. A gente não permite qualquer tipo de ação fora dessa curva. Sala de descompressão, né? Nós temos aqui todo o cantinho aqui para as pessoas se sentirem à vontade. É muito comum na UPA as pessoas no meio do dia estão trabalhando e de repente vão lá jogar, né, um ping-pong de mesa, jogar um bilhar, tudo mais, tem joguinhos ali, para as pessoas realmente se sentirem acolhidas e à vontade dentro do nosso ambiente. A gente entende que quando as pessoas entram ali, elas precisam de alguma forma tirar, né, a sua ansiedade, o seu nervoso, né, a sua pressão por algum resultado. E ela sai dali muito melhor para poder entregar resultado. Então, para a gente, essa sala, ela tem um valor muito, muito forte, muito alto para o nosso dia a dia. Temos também, né, esse ambiente colaborativo entre as pessoas, temos um canal de denúncia, caso a pessoa não queira relatar para o seu gestor, queira relatar para uma área de ouvidoria, essa área cai no nosso jurídico, esse jurídico dá toda a tratativa para poder ajudar essa pessoa, né, de alguma forma quando ela precisa, e nós, desde Janeiro Branco, a gente vem falando de saúde emocional e tudo mais para os nossos colaboradores. O que a gente não aceita aqui dentro: assédio, apelidos ofensivos, isolamento social, ignorar feedbacks. Então, toda vez que eu tenho um profissional recebendo feedback, né, não existe uma forma dele não aceitar, entender, para poder se ajudar. Quando ele não entende aquilo que foi falado, ele procura ajuda e a gente, de alguma forma, ajuda ele na construção desse feedback. A gente não aceita que o nosso ambiente se torne tóxico. Então, as relações são muito abertas, muito de colaboração e respeito. Desestimular qualquer tipo de uso do canal de ouvidoria dentro da casa. A falta de apoio da liderança. E não informar o RH quando tem alguma coisa urgente, alguma coisa a ser reportado. Quando há algum conflito, normalmente o RH é informado para que a gente entre e ajude esses profissionais para que a gente possa encontrar o melhor caminho da melhor forma. Um pouco da cultura de cuidado, o alinhamento entre a liderança, né, e reforçando qual que é o seu papel aqui dentro, né. Para nós é muito importante que o líder ele esteja atento a tudo que está acontecendo com seus times para poder direcionar. Ainda assim, tem um código de ética e tem a nossa ouvidoria que nos ajuda ali a controlar qualquer coisa fora da curva aqui dentro da nossa comunidade. Por favor. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria chamar aqui agora a Beatriz. A Bia, ela é a nossa Head de Talent. Ela vai falar um pouquinho das nossas oportunidades para vocês, ok? Ah, é? Pode ser. Vou deixar aqui. Pode na lapela mesmo. Aqui, Isso. Só vira o microfone. assim? Será que estão me ouvindo? Então, boa noite a todo mundo. Queria agradecer o convite da UPA, do Alan e do Bruno, claro, por ter cedido esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui na UPA, o que eu estou fazendo aqui na UPA e quem eu sou, né? Então, todo mundo aqui me conhece como Bia, né? Desde muitos anos esse apelido aqui eu tenho. Eu tô aqui na UPA há 1 ano e 4 meses. Desde o começo da minha carreira, com 15 anos de idade, quando eu era jovem aprendiz, eu já tive uma interação com o time de RH, então eu já comecei atuando nessa área. E desde lá eu fui crescendo, fui generalista, cuidei de folha, cuidei de benefícios. Em 2017 eu conheci o mundo do recrutamento, então eu virei tech recruiter, né? E desde lá eu segui essa carreira. Então, eu vim aqui para falar um pouquinho, né, sobre como que a gente vê essa parte de desenvolvimento de carreira, como que a gente vê a questão das nossas oportunidades. Aqui a gente tem um projeto também super bacana, que é o projeto da Next Gen, que é um projeto de desenvolvimento. A gente traz essas pessoas para dentro da UPA e cria um plano realmente de crescimento para elas. Então, elas ficam de 8 a 12 meses alocadas dentro de um cliente, com uma estrutura do mentor da UPA, com a estrutura do mentor do cliente, e ela, conforme ela vai aprendendo, ela vai colocando aquilo na prática, das atividades, né? Então, ele
tem todo o acesso que todos os outros devs, júnior até sênior, arquiteto tem aqui. Então, a gente faz todo esse acompanhamento. Então, eu cuido da parte comportamental dessas pessoas, né? Então, até para situalizar, né? Eu entrei na OPA ano passado e eu não atuava como head de recrutamento, eu atuava como BP, Business Partner, dentro dos clientes. Então, era da área comercial, onde eu vendia e entendia a demanda do negócio e trazia para dentro da companhia para a gente atender aquele cliente, que é o famoso rate, que o Alan comentou aqui. Então, a gente ia para dentro do cliente, buscava a oportunidade, entendia quanto a gente precisava pagar para aquele perfil, como a gente iria fazer para desenvolver ele, e trazia para o time de talent. Né? Então, acabava unindo o útil ao agradável em ter saído do time de recrutamento, entrado no comercial, para poder facilitar essa comunicação. E, recentemente, agora no mês de setembro, eu iniciei essa trajetória como coordenadora head do time de recrutamento. Aí eu vou falar aqui para vocês um pouquinho também do que a gente tem de vaga hoje. Dentro da OPA, a gente tem um leque muito vasto de oportunidades. Então, a gente fala de arquitetura de software, a gente fala de arquitetura de solução, a gente fala de desenvolvimento back-end, front, mobile. Hoje a gente tem aqui, em média, olhando por cima, que hoje que eu dei uma olhada, a gente está com 86 a 90 vagas ativas, né? Então, todas essas vagas estão no nível júnior, a sênior, consultores, né? Que são os nossos arquitetos de software aqui. Então, acho que isso é legal. Quando a gente fala do NextGen, por exemplo, eu tenho um NextGen que é voltado para o back-end do .NET, eu tenho um NextGen que é voltado para o QA, eu tenho um NextGen que é voltado para o ágil, né? Então, a galera às vezes fala, Bia, mas né, como que a gente desenvolve alguém, um agilista, sem ele nunca ter tido uma atuação com desenvolvimento, por exemplo? Né, porque ele sempre tem que ter tido na carreira, né? Quando a gente pensa dessas carreiras que se desenvolveram, a gente pensa, cara, esse cara, ele teve alguma experiência técnica para que ele chegasse, entendesse de metodologia, para ele poder assumir o time, para ele entender de um projeto. Então, como que a gente faz para desenvolver alguém pulando essa etapa? Né? Então, como que a gente faz isso? E, basicamente, é ter um mentor mesmo. Então, a gente tem alguém muito preparado, que criou essa trajetória de carreira durante anos, e que ele vai acompanhar no passo a passo ali, no micro mesmo, no micro ao macro, né? E o que é muito interessante do NextGen, que a gente conseguiu aqui, é que entre os 8 e 12 meses, ele vai sendo, geralmente a galera estuda, está na faculdade, né? E a gente vai complementando com os cursos necessários para aquela trilha. Então, a gente vai estudando no mínimo ali com a galera. Então, a cada ciclo desse programa de desenvolvimento, que ele gira em torno de 30 a 40 dias, ele estuda aquilo, coloca na prática e a gente aplica um desafio. Então, se é um desenvolvedor, a gente aplica um desafio. Se ele é um QA, a gente aplica um teste a gente aplica uma carga de massa para ele fazer ali de testes, né? Então, ou na metodologia, ele vai atuar ali do lado do PO, ele vai atuar do lado do Scrum Master, como que ele vai administrar, né? Como que ele vai criar a cerimônia, então ele toca um pouco daquilo. Então, a gente sempre olha nesse detalhe, como que a gente pode e como que a gente apoia, como que a gente desenvolve, como que a gente fala da parte comportamental, porque ela é muito importante. Hoje a gente tem um mercado vasto, a gente tem muitas opções de desenvolvedores, de arquitetos, de QAs, mas como a gente faz para acertar na cultura da companhia? Como que a gente faz para moldar aquela pessoa, aquela necessidade de relacionamento que aquele cliente precisa? Quando a gente está falando até de banco, hoje em dia, muito diferente de antigamente, mas é bem mais flexível, mas o cliente, ele tem algum aspecto específico de relacionamento, né? Então, hoje em dia, não dá mais para o dev ser tão fechado, não dá mais para ele, né, só codar e ficar longe. Mesmo no remoto, a gente precisa ter um relacionamento. Então, como que a gente desenvolve essa pessoa junto com a parte técnica? Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, né, no programa do NextGen, é um trabalho que a gente vem fazendo na parte de people. Então, essa análise começa desde a parte do recrutamento. Então, como que as minhas tech recruiters reconhecem uma necessidade de desenvolvimento comportamental? Então, aquela pessoa, ela vai muito bem tecnicamente, mas ela deixa a desejar da parte comportamental. E como que a gente administra isso com ela estando aqui dentro da UPA? Com esses acompanhamentos, com a mentoria.
Então, era um pouquinho disso que eu queria passar para vocês. Eu confesso que fui pega de surpresa, não vou mentir. Fiquei sabendo um dia que eu iria falar aqui para vocês, recebi um convite. Então, é mais ou menos isso que a gente quis preparar um pouco. Aqui, esse link, esse QR Code, é para acessar a nossa parte de vagas, onde vocês conseguem se cadastrar, onde vocês conseguem ter acesso às nossas informações, né, de demandas. Eu também fico disponível, então o Bruno tem bastante contato comigo, ele pode passar meu contato para vocês, para todo mundo que está em casa, que está aqui, para vocês quiserem entender um pouco melhor, fazer um papo com as meninas do recrutamento, entender um pouco mais como é que funciona o programa de desenvolvimento. Então, a gente fica à disposição. E, mais uma vez, eu agradeço o convite. Tá bom? Muito obrigada. Caramba, ele é forte, né? Muito bom daqui. Chamar a nossa inestimável Tamires Gameiro. Muito bem-vinda. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre as novelas da Globo, como que se otimiza um sistema. A noite é contigo. São novelas que estão online. Dos filmes e séries também. Olá, boa noite. Boa noite. Quanto tempo eu tenho? Tem quanto tempo? 35. Você me avisa? O Bruno vai controlar. Ah, tá bom. Olá, boa noite. Meu nome é Tamires, né? Passa o próximo, por favor. Eu estou focada na câmera. O cameraman não vai me xingar, não? Pode. Então, essa foto aqui, né? Essa foto, olha. Eu trabalhei nos Estúdios Globo de 2023 até ano passado. Então, fiquei 2 anos lá, né? E de vez em quando eu era convidada a ir para o Rio, né? O meu time ficava bem no estúdio mesmo, de grava, e um belo dia eu fui tomar café. E aí eu vejo um montinho assim. Falei, quem tá ali? Quem? Calma, Raymond. Uma rodinha, uma meia-lua, assim. Nesse momento, meu cérebro derreteu, assim, ó, virou gelatina. Eu tava com o meu sênior, meu par, e eu segurando, calma. Ele vai lá, doido, eu não consigo. Ah, ele é simpático, ele deu um sorriso aqui, ó, assim, ó, pra mim. Eu fiquei, meu Deus. Aí, meu amigo, você pode tirar uma foto com ela? E ele, claro. Aí tirou minha cara de feliz. É isso. Então, meu nome é Tamires. Ele tá Tami Sharp por uma tentativa frustrada de eu ser blogueira. Eu não levo jeito para blogueira. Meu nome era esse de blogueira. Eu desisti. Durou uns 3 meses só. Eu não gosto, é chato. Prefiro conteúdo mais denso e tal. Eu sou formada em ciência da computação e pós-graduada em engenharia de software. Eu tenho aproximadamente 15 anos de desenvolvimento sempre em C#. Eu comecei em C# e estou em C# até hoje. Mexi muito pouco com outras linguagens. Sou engenheira sênior, hoje do Banco BTG Pactual. Sou professora também. Eu comecei a atuar lecionando voluntariamente dentro da comunidade técnica. E aí, posteriormente, eu passei a ser contratada como professora mesmo. Então, eu sou professora de verdade, de carreira, e também faço voluntariado na comunidade técnica. Eu sou apaixonada e ativa, então, assim, semana passada eu estava no TDC, encontrei a Lara, inclusive, lá, e todos os eventos de tecnologia que eu posso, eu estou. Eu gosto muito de conhecer gente inteligente, nossa, eu tenho loucura por conhecer gente inteligente, eu gosto muito de todas as áreas do conhecimento. Eu sou 8 vezes Microsoft MVP. Para quem não sabe o que é isso, é basicamente a Microsoft lá dos Estados Unidos recebe a indicação de um profissional que está impactando a sociedade com tecnologia. E essa pessoa é vista como referência técnica
e fala de produtos Microsoft. A Microsoft analisa o perfil dessa pessoa, vê o que ela vem falando, vem fazendo, e aí ele e aí a Microsoft fala, esse é um profissional de muito valor, e dá um selinho para a pessoa. E esse reconhecimento ele é anual, então é como se fosse um Oscar de quem é de produtos Microsoft. Né? E aí eu tenho 8. E eu sou fundadora de uma comunidade técnica também chamada Developers BR. Era uma comunidade muito grande que tinha em São Paulo, a gente era mais ou menos 25 mil pessoas. Só que aí depois da pandemia deu uma murchada, infelizmente. Mas eu acredito muito no poder da tecnologia como transformação de famílias inteiras. Então, não necessariamente você precisa se formar para você conseguir entrar na área de programação, por exemplo. E aí você pode mudar a realidade da sua família, que de repente seu pai, sua mãe ganham ali um salário mínimo e você já começa ganhando mais e você puxa a qualidade de vida da sua família para cima. Então, por isso que eu atuo bastante em comunidade técnica, por vincular uma paixão que eu tenho, que é o desenvolvimento de software, com outra paixão, que é fazer o bem para o outro. E é muito legal, assim, quando alguém chega em você falando, eu fui em tal coisa que você fez, esse treinamento gratuito, essa palestra, isso impactou a minha vida e aconteceu isso. Você fica, meu Deus, eu fiz algo bom no mundo. É muito legal. Quem não participa de comunidade técnica, eu recomendo, tem um monte, outras ativas. Né? Tem essa aqui, né? A Dev Referências também. Né? Sempre aceito com bom grado voluntários, né? E organizar comunidade e evento dá um tempo do caramba, muito pesado mesmo. Só quem é apaixonado que fica. Então, eu recomendo que, se você estiver me assistindo também, se voluntarie em comunidades técnicas, porque além do conhecimento técnico, a gente cresce, querendo ou não, porque a gente está muito cercado de gente muito boa, você cresce por osmose. Tem a questão do networking, e aí sempre tem alguém precisando de gente na sua empresa, e aí você conhece essa pessoa, e aí você vai trabalhar naquele projeto. É muito legal participar de comunidade técnica. Pode passar, por favor? Cara, esse aqui é o partner que eu mais gosto, que é o KISS. Deixe isso estupidamente simples. Por boa parte do tempo na minha carreira, eu acreditava que você escrever um código ali mais complexo, mais elegante e tal, era a melhor forma de programar, era como eu atestava a minha senioridade com código. Hoje em dia, eu acredito no completo oposto disso. Eu acredito que a pessoa que consegue resolver um problema difícil com código simples é o ápice assim, da cadeia da minha admiração. Né? Então, eu sempre procuro escrever o código o mais simples possível, resolvendo aquele problema. Né? Claro que também não vamos ser aquela vagabundagem também de escrever código de qualquer jeito. Não é isso. É sobre sempre tentar simplificar o máximo possível, até porque a manutenção de um software é o maior preço dele. Né? Então, a gente gasta pouco tempo criando um software, criando uma feature, e muito tempo dando manutenção naquilo, fazendo com que aquele software viva, né, por 10, 20, 30 anos. Então, é importante que a gente sempre pense na pessoa que vai dar manutenção naquilo. Aquela pessoa pode nunca te conhecer, você pode partir para outro time, vocês podem nunca conversar, e a documentação, às vezes, também não é tão boa. Então, quanto mais a gente consegue escrever um código simples e legível, melhor para o bem-estar de todo mundo, né? A vida de todo mundo fica mais fácil. Então, esse é o partner que eu mais gosto. E agora vamos começar a falar de TV Globo. Então, como que era meu time quando eu trabalhava na TV Globo? Era um grupo multidisciplinar, né? E com especialistas. Então, hoje, no mercado, a gente tem vários formatos, né, de equipes. Então, tem equipes que preferem pessoas, assim, mais full, né? E tem times que preferem pessoas mais especialistas. Eu sou a favor de times com pessoas especialistas. Eu acho que a qualidade sobe muito, e essa ideia de que eu vou economizar se eu tiver um dev que faz tudo, não vai. Porque a hora do dev está correndo do mesmo jeito.
E o dev não é especialista em todas essas coisas, né? Geralmente o dev back-end é o mais assim que é enfiado nas coisas, né? Então, quando não tem algum profissional na cadeia de desenvolvimento de software, o dev back-end que vai cobrir aquilo, né? Então, dev back-end, se não tem front, ele vai fazer, se não tem o X, ele vai fazer, se não tem PO, ele vai fazer, se não tem Agile, ele vai fazer, se tem uma pessoa de produto, é o back que vai fazer. Né? Eu sou a favor de um time de especialistas, porque eu acredito que fica muito melhor o produto e o preço é o mesmo, no final das contas, né? Então, esse era o formato do time na Globo. E nós éramos responsáveis por manter todo o ecossistema que faz a gestão da produção das novelas, séries e filmes. Agora eu vou contar para vocês como que acontece a produção de novelas, séries e filmes. Eu lembro que quando eu fiz a entrevista na Globo e me falaram desse sistema, eu falei, um sistema de CRUDs, né? Inclui uma informação, altera, exclui e acabou. Mas ali é todo um ecossistema com regras super complexas que caminham muito próximas umas às outras. Então, se você não fizer uma modelagem adequada, é muito fácil de uma regra começar a interferir na outra e você começar a quebrar pontos que não deveriam ser impactados com aquela mudança, né? Para a gravação de uma cena, o que é uma cena? Quando a cena é grande, imagina que de falas tem uma folha de sulfite, quando a cena é grande. Geralmente tem meia página. E para a gravação de uma cena, tem aproximadamente 200 pessoas envolvidas para gravar uma cena. Então, os atores, agente de TI, a galera, câmera, maquiagem, roteiro. E como que era o fluxo lá? O autor da novela, por exemplo, ele subia o texto numa plataforma. Essa plataforma integrava com uma plataforma que era a gente que dava manutenção. A partir do momento que esse texto chega, aí o time começa a trabalhar em cima desse texto. Então, começa a dizer, esse personagem vai ser feito por este ator, essa pessoa vai vestir essa roupa neste momento, essa pessoa vai estar com essa maquiagem e tal. E a Globo, cara, ela é a segunda maior empresa de produção, né, que nós temos aqui na América. Então, as pessoas elas levam muito a sério assim, as coisas que acontecem lá. Então, se, por exemplo, a Globo decidir gravar um episódio, um capítulo em Fortaleza, no ano de 1940, e aparecer um passarinho de fundo que não tem naquela região, as pessoas ligam na Globo para xingar, falam, não existe esse passarinho lá, você não pode fazer isso. Tem toda uma questão de erros de continuidade. Vocês já ouviram falar disso? Erros de continuidade? Basicamente, o que é isso? As cenas, um capítulo, sei lá, de uma novela, tinha, sei lá, umas 30, 40 cenas por capítulo. Só que as cenas, elas não são gravadas em ordem cronológica. Elas são gravadas de acordo com o que o diretor decidir. Né? Então, ele pode optar pela gravação por custo, ou por disponibilidade dos profissionais, ou se não, a gente vai gravar tudo lá em Fortaleza, então vamos gravar a novela inteira, cenas de Fortaleza, para depois voltar para São Paulo. Então, eu gravo uma cena aqui e eu gravo a última cena da novela, que vai se passar daqui a 8 meses. Né? E, por exemplo, imagina que está tendo uma cena de casamento. E aí, a última parte que foi gravada foi a galera jogando flores, as pétalas, para a noiva que está saindo. Se cair uma pétala aqui, na próxima parte da gravação, a pétala tem que estar aqui. Se essa garrafa estiver assim, ela não pode estar assim na outra cena. E às vezes essa cena é gravada depois de 4 meses. E aí elas têm que ter certeza que a garrafa estava assim e ela tem que continuar assim. Então, esse é o nível de detalhe que a regra de negócio da Globo exige. Como que elas faziam? Tinha toda essa importação do capítulo, aí passava pelo que elas chamavam de decupar. Decupar é esse processo de ver figurino, maquiagem, vincular ator com personagem, porque às vezes o autor mandava assim, personagem Gabriela. Aí no outro manda Gabi. Aí no outro manda Gabi, sem o I. E aí o software tinha que saber todas as formas possíveis que o autor queria chamar aquela personagem e ir
vinculando. Depois disso, tinha a parte de gravação. Então, as profissionais que ficavam lá acompanhando a gravação, elas tinham que ficar tirando foto de tudo, do brinco, do cabelo, da unha, onde está o anel, se você está de tornozeleira, cada detalhe, e, tipo, tinha que subir muita coisa para a nuvem, para depois elas conseguirem, através de um negócio que eles chamavam de arco histórico, saber qual foi a última cena gravada, e se, tipo, por exemplo, eu gravei a cena 1, a cena 7, agora eu vou gravar 6. Então, o que está na cena 1 talvez impacte na cena 6, talvez não. Então, elas tinham que fazer todo esse trabalho de detalhamento na hora de cada gravação. E aí, depois disso, né, depois de todo esse trabalho de efeitos especiais, de cenário, comida, toda essa questão, o texto ia para um aplicativo que os atores estudavam de fato a cena. Inclusive, esse aplicativo fala, então, ele identifica, por exemplo, eu sou o Cole Hammond, e aí eu estou aqui, eu estou fazendo a gravação com a Odette Roitman, né? O aplicativo fala a parte da Odette Roitman e o Cauã fala dele, para ele conseguir estudar. E lá tem essa questão de arco histórico e tal. Então, nosso software, ele era composto mais ou menos de 8 aplicações que compunham desde a importação do texto pelo autor até o estudo do texto pelo elenco. E quais eram os problemas que aconteciam quando eu cheguei lá na Globo? Né? A Globo ela estava em fase de tombamento de software. Elas estavam descontinuando um legado. E lá é muito texto, foto. Então, tinha muito problema de volumetria. Tinha um relatório lá que eles chamavam de Bíblia, que imprimia cerca de 1000 páginas. E eles tinham muitos relatórios lá. Então, não tinha muita questão de concorrência de acessos, por exemplo. A maior parte dos problemas era esse volume de informações que tinham que sair rápido para as pessoas, para os profissionais que estavam envolvidos, né? Então, falta de performance por conta da volumetria de informações, complexidade na manutenabilidade. Eu lembro que eu cheguei num ponto ali que me falaram, você tem que mexer aqui nessa parte de cadastro de personagens. Eu chamei a menina mais antiga do time e perguntei, cara, o que é esse trecho aqui? Que regra que ele está cobrindo? Porque eu não conseguia entender. Ninguém sabia. Ela não sabia. A pessoa de produto não sabia. De tão assim... O que aconteceu, né? O que dizem que aconteceu no histórico anterior? Que às vezes o desenvolvedor, ele ouvia a pessoa de negócio expor uma regra e ele falava, acho que não é assim não. E fazia, não, acho que eu entendi. Você tá falando que a regra é assim, mas eu acho que se eu for por esse caminho é melhor. E fazia. Né? E isso foi um problema. Falta de coesão entre o time de produto e o time de engenharia. Então, aconteciam essas questões. Muitos bugs, por quê? Justamente por conta do volume, por conta dessa questão de entendimento não exato das regras de negócio, né? Toda essa questão de não ter o cuidado de desenvolver um software que fique clara a regra que está sendo feita ali. A pessoa coloca ifs ali e vai. E aí eles sabem, quem sabe da regra vai olhar aquilo e vai entender. Se não estiver claro, talvez a pessoa que vai dar manutenção não vai entender o que aquilo cobre e está quebrando naquele trecho. Tá, eu posso apagar esse trecho. Mas se eu apagar, que regra que vai deixar de ser coberta agora? Não sei. Né? Então, eu lembro que nesse caso, eu tive a sorte também de chegar num momento em que toda a liderança estava convencida que fazer rápido não é fazer entregas aceleradas de qualquer forma. Fazer rápido é fazer uma vez só. Para mim, fazer rápido é fazer uma vez só. Então, a liderança já estava convencida, né, depois de dar algumas cabeçadas, de que era melhor simplesmente parar, respirar e falar, não, vamos planejar isso aqui para fazer bem feito. E aí, esse foi um caso que eu levantei todo o módulo de personagem, junto com a minha PO, que a melhor que eu usei na minha vida foi essa PO, que eu trabalhei na Globo. E aí, eu reescrevi o software e não quebrou mais. E antes, era uma questão de ajusta um bug e quebra outro, ajusta um bug e quebra outro. Porque eu sou a codificadora do nível. Não é. É porque simplesmente a gente seguiu o caminho que todo mundo sabe.
Todo mundo sabe que tem que fazer assim, né? Mas às vezes na correria a gente fica com a ilusão de que não seguir determinadas práticas que já foram testadas pelo mercado vai fazer com que aquilo seja entregue mais rápido. Mas o que é ser entregue mais rápido? É você subir para a produção ou é quando de fato aquela funcionalidade funciona como esperado? Para mim é quando funciona como esperado. Né? E eu acho que a percepção de quem contrata é essa também. Né? Então, às vezes, vou fazer rápido, não sei o quê, e depois eu resolvo essas questões técnicas. Geralmente não resolve. Geralmente gera uma frustração em quem está contratando e em quem está desenvolvendo também, né? Porque às vezes a pessoa é obrigada a fazer uma entrega ruim. Eu fico muito magoada, apesar de estar sendo paga, quando o que eu fiz não atende o que o cliente queria, mesmo que ele me pague. Eu fico magoada. Eu não aceito essas coisas. Então, fugir de todo esse escopo que a engenharia de software já conhece, que já anunciou várias vezes, pode ser um problema. Isso aqui, cara, isso aqui acontece bastante, principalmente quando as pessoas elas estão ingressando nesse mundo de conteúdo um pouco mais intermediário e avançado. Tem um termo que é muito usado no desenvolvimento de software, que é design patterns. O que são design patterns? São padrões de resolução de problemas que muita gente já testou e funciona. Então, eu não preciso ficar pensando como eu resolvo esse problema. Porque 1000 pessoas já testaram e funciona. Então, eu tenho esse problema, essa é a solução. Enfim, não preciso pensar, só preciso conhecer essa solução, porque já foi testada. Só que, às vezes, nós desenvolvedores vemos algo no mercado, numa palestra, num artigo, e a gente fala, nossa, que negócio legal, quero usar. E aí a gente usa algo para resolver um problema que não existe. Então, a ideia do design partner é você ter conhecimento antecipado de uma solução que já foi testada para problemas que acontecem. No momento em que a gente coloca um design partner para resolver um problema que não existe, a gente traz um novo problema, que é o que o pessoal conhece como over-engineer, que a gente coloca mais tecnologia do que aquilo precisava. Né? Então, tome cuidado e segure aí a emoção, né? Tem coisa que a gente queria realmente trabalhar com, né? Mas a gente tem que lembrar que somos profissionais e a empresa espera que a gente se comporte como profissional, tomando as melhores escolhas para aquele software, não para o nosso coraçãozinho ali de, eu vou tocar naquilo. Tá? E acredite, vai chegar a hora que você vai tocar naquilo. Um dia você vai tocar naquilo. As decisões que nós tomamos para conseguir tombar. A gente conseguiu tombar o legado. Né? E o que foi que a gente fez para conseguir tombar o legado? A gente começou com algumas questões técnicas nas consultas. Né? Como tinha todo esse volume de texto, então essa questão dos relatórios ela era problemática. E como que a gente fez isso? A gente começou a analisar os campos que eram usados, os campos que eram mais usados para filtros, e começou a indexar esses campos. Quem trabalha com banco relacional sabe que você criar um índice, ele precisa ser bem pensado também, porque ele torna a inclusão da informação mais lenta. Né? É claro que se colocar 1, 2 índices não vai assim, gerar um grande problema, mas se você começar a criar muitos índices, isso vai gerar um problema. Então, naquele caso, como as inclusões elas não eram assim tão grandes, tão assim repetitivas, a leitura era muito mais. Então, a criação de índices fez com que a leitura ficasse muito mais rápida e a geração de relatórios também. E lá eles usam Entity Framework. Entity Framework usa LINQ. E qual que é o problema do LINQ? O LINQ, ele traz a falsa sensação de que a gente não precisa aprofundar neste assunto, porque a sintaxe dele é muito parecida com uma query em SQL Server, por exemplo. Né? Só que não é assim exatamente que as coisas acontecem. Às vezes a gente faz uma consulta ali no LINQ e aquela consulta ela gera uma query gigantesca e essa query é pouco performática. Você consegue configurar o Entity Framework para ele cuspir a query que ele está gerando. Né? Então, foi isso que a gente fez lá, e a partir disso a gente conseguiu adaptar as queries em LINQ
para que a consulta fosse otimizada, para que o SQL gerado fosse otimizado. E a última coisa que a gente fez foi observar os campos que realmente eram necessários para aquelas situações, para aquela tela, para aquele relatório. Antes, a gente trazia todo objeto e tudo que tem dentro deles, né? E a gente não usava todas aquelas informações. Quando a gente reduz isso, a gente também faz com que as consultas fiquem mais rápidas. Quando a gente passa a trazer somente as informações que fazem sentido para aquela tela, né? Em vez de colocar um select asterisco from, coloca select, nome, idade, data de nascimento, from. Isso ajudou bastante lá nas consultas, otimizamos. Questões de modelagem. Cara, essa primeira frase, ela é polêmica. Geralmente as pessoas não concordam comigo, mas a gente optou por traduzir toda a regra de negócio para português. Então, no código, a gente não tinha um ADD, não sei, personagem. Como fala personagem em inglês? Era incluir personagem. Não era ADD scenes, era incluir cenas. Como esse é um ramo de negócio que ele não é algo que a gente trabalha assim frequentemente. Então, por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro, eu mexo com crédito. Se eu sair do BTG hoje e for pro Bradesco, então provavelmente, se eu trabalhar no time de crédito, o conhecimento será reutilizado. Mas novela, onde você vai trabalhar com novela? Você não trabalha, não é um conhecimento assim que é fácil, né, das pessoas já chegarem com. Então, a tradução da regra de negócio fez com que a comunicação com o time ficasse muito mais fácil. Só que isso gera muita resistência por parte dos desenvolvedores. Criar métodos, classes e propriedades em português. Você não gosta? Ela viu? Só que tem aquela questão. Eu não sei se aumentou, mas a última vez que eu tinha visto, 5% dos brasileiros são fluentes em inglês. Então, supostamente, se a gente fosse só replicar, 5% do time é fluente em inglês no desenvolvimento de software. Qual é a chance de, escrever uma barbaridade em inglês e piorar ainda o entendimento de algo que poderia ser simples escrito em português? Né? Mas isso gera muita resistência, assim, geralmente as pessoas me agridem quando eu falo isso. Mas funcionou muito bem na Globo. Linguagem ubíqua. A linguagem ubíqua é você escrever nome de classes, nome de métodos, nome de propriedades que façam sentido para a pessoa que é de negócio e não codifica. Então, quando ela bater o olho, ela vai falar, tá, você quer falar de personagem? Tá bom, vamos conversar. Ela não precisa saber ler C# para entender o que aquilo está escrito. A ideia é essa, né? O Clean Code, que é sobre você escrever códigos simples e legíveis e intuitivos. Atenção aos requisitos e regras. E processos críticos movidos para a camada de domínio. Algumas coisas estavam descentralizadas lá. Então, a gente começou a organizar a casa. Em relação à arquitetura, over-engineer. Cara, lá era um sistema que, sei lá, não tem 1000 usuários. Todo mundo usando junto. Então, por que criar um sistema em microserviço? Mas iniciaram a transição do software para microserviço. Por quê? Sei lá, porque está no hype. Né? E isso traz um peso gigantesco que, por exemplo, um sistema monolito não traz. Então, CQRS também. Camadas partners. A gente saiu passando a faca em tudo, assim, tirando tudo que tinha de over. E um negócio que eu viciei, não sei se vocês usam casos de uso. Vocês usam casos de uso? Eu estou viciada nisso. Eu não quero mais saber de services, eu só quero saber de casos de uso. Agora, por que o caso de uso funcionou muito bem lá na Globo? Porque a ideia do caso de uso é você centralizar toda a funcionalidade de um fluxo num lugar só. E aí, isso evita que coisas que se parecem, mas não são, influenciem naquilo que você fez. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a regra de Liskov, que é sobre, eu tenho um patinho animal e eu tenho um patinho de borracha. Os dois fazem paquá, os dois têm pelos, os dois andam, os dois nadam.
Eu posso abranger a modelagem do meu software sobre esses dois elementos na mesma classe? Não posso. Por que que eu não posso? Porque um é brinquedo, o outro é animal. Se eu escrever um método dizendo trocar pilha e alguém aplicar esse método no animal, o bicho vai morrer, né? Então, apesar de essa falsa sensação de reuso parecer algo bom, se aquilo não estiver de fato dentro do escopo de negócio, se torna algo ruim, se torna algo problemático, né? E o caso de uso ele ajuda a você segregar as coisas, né? Tipo assim, ó, isso aqui é o fluxo da inclusão de cenas. Então, quando for a alteração de cenas, vai ser outro caso de uso e a alteração não vai impactar aqui. E teste de genuinidade, né? Teste de genuinidade é primordial em todos os momentos, todos os softwares. Ó, mais importante do que saber aplicar uma coisa é saber quando e onde. Né? Então, principalmente nessa era de IAs, eu uso muito ChatGPT, inclusive eu assino o ChatGPT. E com essa era de informação muito fácil e rasa, a gente tende a não aprofundar nos conceitos da forma que eles precisam ser aprofundados. Então, é muito importante que a gente esteja sempre se regulando para entender de fato o que aquele problema resolve, né? Para quem só conhece martelo, todo problema é prego. E da mesma forma, eu vou apertar um parafuso, mas eu só conheço martelo, eu vou apertar, né? Então, isso é bem problemático. É muito importante a gente entender que cada conceito é feito para usar em um lugar e de tal forma. E usar essa coisa neste lugar e desta forma. Isso parece algo tão óbvio, mas às vezes no dia a dia, com a pressão, a gente esquece. E esse aqui foi o gráfico da queda de bugs, né, entre 22 e 23, que foi quando a gente começou a fazer esse tombamento. Então, quando a gente começou a aplicar casos de uso, quando a gente começou a colocar as regras em português, quando a gente começou a reavaliar os relatórios, o gráfico de bugs caiu consideravelmente. E ficou ali. Quando a gente tombou no final de 2023. E aí, em 2024, ficou tão estável, mas tão estável, que eu comecei a achar chato e fui embora, porque eu não estava muito calma. E eu gosto do caos, eu gosto de problema. E aí, então, é um bom case. Esse é o segundo caso de tombamento de software que eu participei. O primeiro foi caótico, foi nesse ritmo de entrega as coisas de qualquer jeito, quebra, dá rollback, sobe, dá rollback, sobe. E esse aí foi um case onde as coisas foram feitas calmamente, planejadas e uma vez só. Então, nas minhas duas experiências, funciona muito mais assim. A grande produtividade, 40% das pessoas. Esse 40% não é do desenvolvedor, tá? É das áreas de negócio, da galera da gravação. Áreas novas melhorou 70% operacional. Estamos qualificando os dados, permitindo gerar indicadores de performance em 100% dos conteúdos. E a adesão de todas as produções ao novo sistema. Essa questão, quem já trabalhou com descontinuar um sistema, sabe o quanto a galera que usa é resistente à mudança. Né? E para eles, de fato, quererem mudar, você tem que mostrar que o novo é muito melhor. E a gente conseguiu atingir isso. E é muito legal, assim, tipo, você se sente mó, caraca, eu fiz parte desse time, eu fiz isso. É muito, muito legal. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Os próximos passos. A gente queria melhorar o CI/CD, porque lá tinha alguns pontos. Observabilidade, a gente usava só CloudWatch, então a gente queria implementar mais coisa. Né? E o desacoplamento do sistema. Nossa, cara, essa ideia, essa tentativa anterior a nós de transformar em microserviço era um desastre. Então a gente estava acoplando de novo, a gente estava voltando tudo para o monolito e funcionou muito melhor. E maior cobertura de testes. Acho que é isso. Eu acho que acabou agora. Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Assistente de palmas. Eu fiquei parado o suficiente?
Parabéns pela palestra. Eu queria te perguntar uma coisa simples. Tá ouvindo? Não. Quer dizer, eu tô, mas acho que o pessoal não. Som. Bom, minha pergunta é basicamente voltando na ideia de codificar em português. Como você lida com a questão de acentuações, considerando que a maioria das linguagens não aceita? Por exemplo, é válido. Como você faz? Você faria is válido ou você colocaria IH válido? EH vale. Cara, o meu time de front-end queria morrer. Eles queriam morrer quando eles viam o EH. Mas era só no EH que a gente colocava o H. O resto a gente só ignorava a acentuação. Ele tá sofrendo, cara. Ele tá se contorcendo. Realmente, para trabalhar em um time que não fala 100% inglês, é complexo, porque às vezes você escreve alguma palavra, ou vira e mexe, tem um desenvolvedor falando, pô, mas como que escreve tal palavra em inglês? Mano, o Google Tradutor tá aí. E querendo ou não, o cara perde um tempo pensando no nome de variável, no nome de função. Então, realmente, colocar as coisas em português, por mais que esteja me corroendo, em alguns momentos, em alguns casos, até facilita a comunicação com o time de produto também. Isso. Então, pode ser uma boa, inclusive, vou tentar. Eu não. Assim, se você não tiver gringo no seu time, eu não vejo por que escrever em português. Inglês. Não sei, mas eu sei que eu sou voto vencido. Eu sei que eu sou geralmente linchada quando eu falo isso, mas. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então é isso, gente. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai dar 5 minutinhos para vocês levantarem, esticarem a perna. Se quiserem tomar mais um coffee ali, tem café, tem comes bebes, tem água também. O banheiro fica saindo aqui. Quem quiser ir no banheiro, a gente vai estar ali na porta para abrir. E 5, 6 minutinhos, pelo menos, a gente volta. Fechou? Obrigado, pessoal. Coloca aí pra mim. Só coloca assim? Legal, cara. Cara, a Júlia foi lá na obra, lá pediu para ele se curar.
Azevedo. Não sei se eu comentou, mas eu perdi minhas mãos. Aí a gente foi com calma, né? Foi quarta-feira. Mas frio. Na última sala foi onde frio melhor, falei. Quê? Quando você foi na faculdade. A última sala foi. Também não rendeu nada, né? Então, pessoal, tem gente que demonstrou interesse, mas. Travou. Vamos voltar, pessoal? Todo mundo conseguiu usar o banheiro, beber água, relaxar? Preparada? Socorro, hein? Tira aqui. Ah, tá. Isso, põe por dentro. Tem lado? Tem lado. Tem lado pra cima, né? Assim? Não, tá certo assim. Ai, que chique! Bom, todo mundo satisfeito? Todo mundo conseguiu aliviar? Bebeu água, café? Todo mundo pronto? Certíssimo. Vamos receber a Larissa Azevedo. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que fazer depois que eu chego em sênior, né? Uhum. Depois que o sênior chega na posição de sênior, que diabo ele faz? O que ele pensa em fazer da vida dele? Então, Larissa, muito bem-vinda, obrigada. Adá. Salva de palmas, pessoal. Obrigada. Você que é o passador oficial? Imagina. Estamos no ar, ainda não estamos. Momento suspense. Ao vivo é assim mesmo. É sobre a melhor experiência, inclusive a melhor experiência presencial, não é mesmo? Vocês concordam? Maravilha. O Alan compartilhou uma coisa aqui com a gente falando sobre esse aspecto de cultura e eu acho que isso tem tudo, absolutamente tudo a ver com o que a gente vai discutir nessa talk aqui. Porque uma das coisas que eu observei ao longo da minha trajetória foi que a senioridade ela não está somente atrelada ao nível alto tecnicamente, mas também tem muita questão sobre responsabilidade e muitas soft skills que a gente nem sequer imagina. Então, dá pra passar? É isso que a gente vai entender um pouquinho aqui hoje, falando especificamente de carreira técnica. Só que eu preciso avisar vocês de que essa talk, ela não se trata de um roadmap. Mas ela se trata de uma série de conhecimentos, de aprendizados e de diversas coisas que vão trazer muita clareza para quem deseja dar esse próximo passo. Mas antes da gente falar desse conteúdo absurdamente riquíssimo, quero que vocês me conheçam um pouco. Muito prazer, Larissa Azevedo, Lari para os íntimos. Sou Microsoft MVP nas categorias de desenvolvimento web e de ferramentas de desenvolvedores. Eu sou mentora de carreira de desenvolvedores, sou front-end sênior na TOTUS, estou com mais de 10 anos na área de tecnologia e mãe de, por enquanto, só 6 gatinhos. Alguns gateiros aqui? Gateiros? Gostei de ver. Maravilha. Só 6, a gente está pertinho. Então vamos começar nosso conteúdo, afinal de contas. Dá para enxergar? Dá. Primeira coisa aqui que a gente observa, realmente um marco de sênior. Quanto que é aquele momento que a gente percebe, putz, virei sênior, e agora? Ou pelo menos estou com esse título.
O título, ele é um quesito de peso, talvez de pressão para muitos desenvolvedores, só que na maioria das vezes ele vem muito mais atrelado à responsabilidade que nós estamos entregando nesse papel. Ou seja, na autonomia que a gente já tem dentro da empresa, ou até mesmo dentro do time, a clareza no impacto do negócio, e não somente em relação a quanto código a gente entrega, quanto código a gente refatora, quanto código a gente elimina, nas responsabilidades, tanto na qualidade das entregas como um time, como no impacto de toda uma área, e também mentoria, não somente de desenvolvedores que já estão na equipe, quanto de novos desenvolvedores que vão entrar futuramente na equipe. E principalmente a consistência nas entregas que você impacta como desenvolvedor e nas decisões técnicas que você também ajuda a decidir. E o título, ele vem com o quê? Qual a principal grande mudança dele? De fato, você tem mais responsabilidade, você tem mais influência. Afinal de contas, as pessoas que estão olhando para você, tendo você como uma referência técnica, não só no time, mas também em outras áreas que você impacta, é muito importante. Você serve de exemplo para outras pessoas, você ajuda na formação e na disseminação da cultura para quem está na empresa. Você também tem responsabilidade em relação ao escopo das entregas, escopo do que as outras pessoas também podem te ajudar, no que elas podem impactar. Na tua comunicação também é o principal pilar, se não um dos mais importantes, que você não somente inspira, como você também promove. E, é claro, o pensamento estratégico, que está aí, aquele pulo do gato que tem muita gente que se preocupa, principalmente nesse aspecto. Meu Deus, eu preciso pensar mais a nível de negócio, eu preciso pensar a nível de time, preciso pensar a nível de finanças, a nível de cultura, a nível de custos. Meu Deus, é muita responsabilidade. Sim, é muita responsabilidade, mas isso não é uma coisa ruim. É uma coisa que quanto mais você carrega, é claro que os benefícios, eles vêm junto contigo. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma escada de engenharia mais tradicional que a gente conhece. Começando pelos níveis que a gente já conhece, um desenvolvedor júnior, desenvolvedor pleno, até um desenvolvedor sênior. E a partir do sênior, a gente tem alguns aqui que a gente vai enxergar um pouquinho melhor aqui agora. Pode ir. Nessa escada de engenharia, que eu vivenciei muito quando eu estava no iFood, essa escada ela é separada por duas frentes que a gente pode seguir. A de cima sendo a de especialista técnico, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, e a de baixo sendo em nível de gestão, a nível de liderança. Ou seja, você pode seguir como, inicialmente, um staff, que é um profissional que a gente vai entender um pouco mais a respeito das responsabilidades e das entregas, seguido por um Principal Engineer, um Distinguished Engineer, um Fellowship, e isso tudo encarreta na cadeira de CTO, em ambas as trilhas. Ou você pode seguir por uma área mais de gestão de pessoas, gestão de projetos, como um management, um senior manager, um director e até mesmo um vice-presidente. E, de novo, acarretando na cadeira final de CTO. Agora aqui, em cada nível, o que a gente observa de responsabilidade, de escopo, de tudo isso em cada uma das entregas de níveis? Um júnior, um pleno, ele vai ter um escopo ali de fazer as features mais específicas ou fazer parte de um produto específico, não necessariamente englobando toda uma área. O impacto dele é nas entregas individuais, no aprendizado que ele vai coletar para a própria carreira, para que isso futuramente, com base em cultura, com o auxílio do time, seja desencadeado e impactado na empresa. E a expectativa desse profissional é ele crescer em autonomia e qualidade técnica. Quando a gente olha mais para um sênior, a gente já está pensando no escopo dele, mas atuando não somente na squad, como toda uma área de produto. A entrega dele é mais consistente, ele começa a fazer mais mentorias em pares, porque isso é parte do impacto que a gente espera de um profissional, não só tomada de decisão, quanto ser o guia em relação, tipo, o líder que vamos dizer que é o braço direito entre o time, a conexão entre o time e a liderança. E a expectativa dele é justamente garantir qualidade, influenciar nas decisões técnicas, que é o esperado de um profissional referência no time. Num profissional staff, ele não está só atuando no time dele, mas em múltiplos times. Ele tem muito mais uma área de domínio na qual ele consegue atuar e impactar. Ele está muito mais alinhando direção técnica, escalar com mais boas práticas e observar também não somente os fatores de escala, os custos e tudo isso que muitas vezes outros profissionais não têm o escopo necessário e
e a vivência de carreira para conseguir impactar nisso. E é claro que a expectativa dele é multiplicar nos times e criar soluções mais no longo prazo. Já o profissional, que é o Principal Engineer, ele está mais olhando para uma tribo, ou seja, para um produto inteiro. Vocês percebem que à medida que vai crescendo o nível de responsabilidade, o nível de impacto. Esse profissional, ele influencia na arquitetura de um produto, elaborar e decidir um roadmap mais técnico, e a expectativa dele é justamente definir a visão de engenharia e remover esses gargalos mais sistêmicos. Não é mais no nível tão micro operacional. E para o próximo nível, que é um Distinguished ou um Fellowship, ele está olhando mais para o nível de empresa ou até mesmo de um ecossistema. Esse profissional ele está admirando o impacto global, seja em mercado, em comunidade, mas justamente sendo o ponto de referência técnica em relação àquela empresa. E a expectativa dele é criar as tecnologias, moldar essa cultura de engenharia. E essa escada de tecnologia, ela veio muito com base no que a gente vê no mercado gringo, para a expectativa de uma cadeira de engenharia para desenvolvimento, mas ela também já é aplicada em algumas grandes empresas aqui no Brasil. Tem diversas empresas globais que já seguem esse formato com as suas modularidades, porque tudo isso é na base de contexto, nada disso está escrito em pedra, mas é uma base do que a gente vê no mercado atual. E aqui a gente tem uma grande questão, que foi o modelo que eu mostrei para vocês anteriormente, falando um pouco de carreira em Y. Mas antes de olhar para ela, a gente observa o papel de qualquer desenvolvedor em qualquer nível. Resolver os problemas, garantir a segurança daquilo que desenvolve, mesmo com auxílio de ferramentas hoje em dia, utilizar de boas práticas de desenvolvimento, então isso tem muito mais sobre o próprio impacto, o próprio autoconhecimento para transmitir na empresa. E, claro, colaborar e disseminar essa cultura toda no time. E aí a gente volta a olhar para as possibilidades que ele tem a partir de sênior, seja seguir numa área como especialista, técnico ou mais generalista na parte de gestão. E com os caminhos bifurcados. Inclusive, pode passar? Existe um modelo Z em algumas empresas. Esse modelo Z, bem entre aspas, ele é aplicado no iFood, por exemplo, quando eu estava estruturando, desenhar a carreira por lá, meu Deus. Alguém tá não gostando aqui, né? Porque eu tô enrolando toda. Brincadeira. Essa questão do modelo Z das outras empresas, ela veio muito porque você tem a possibilidade de migrar de uma cadeira sem você ter que resetar todo o seu jornada de carreira. Ou seja, você está ali já posicionado como staff, como um principal, mas você quis seguir num outro caminho. Você tem essa possibilidade sem necessariamente precisar resetar tudo. O que você faz? Pega aquelas habilidades que você já tem conhecimento e adapta para aquilo que ainda te falta. Observa os gaps, isso vem muito de autoconhecimento para você conseguir seguir na próxima cadeira. Isso é ser estratégico. Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns arquétipos de especialistas que a gente tem naquela linha de Staff Engineer. Alguns desses papéis são o Tech Lead que é a pessoa que mais orienta a execução de uma equipe e está ali fornecendo uma visão estratégica, ajudando os desenvolvedores, de fato, no desenvolvimento. Tem aquele papel de arquiteto, que ele justamente está olhando para a definição da direção técnica e garantir a qualidade e os padrões que um projeto precisa ter, não só um projeto, como todos os projetos de uma companhia. O papel de solver, que é aquele staff engineer que está mais ali para resolver problemas, está ali para atacar coisas complexas, ajudar os times naquilo que eles mais precisam, que mais está tendo dificuldade ou gaps técnicos, e o right hand, que é aquele que amplia e alcance da liderança, justamente para ajudar a operacionar em algumas escalas, ok? E agora eu quero trazer alguns cases, mas nesses casos eu preciso de uma colinha, tá? Só para não confundir, para vocês entenderem o que me permitiu ter essa visão de quem está expandindo carreira, qual é o impacto que está gerando e o que está causando. O caso do Itaú foi a questão de um breaking change em WebViews que virou um projeto de 6 meses porque ninguém sabia quem era o dono de boa parte do projeto. Ou seja, um projeto que não tem um responsável, consequentemente está no tanto faz, tanto fez. E isso não é produtivo para uma empresa. Isso não é produtivo para a companhia, não é lucrativo, consequentemente, é um projeto que tem tendência a ser arquivado. Isso não é bom. E o caso do Nubank. As decisões sobre adotar Flutter ou não, elas não são somente técnicas, mas elas envolvem custo, elas envolvem velocidade, estratégia do negócio, e os staffs são quem conectam exatamente esses pontos, são pessoas alinhadas com aquilo que vai acontecer, o que pode ocasionar de custo, de oportunidade
e de planejamento. E o caso do iFood. Nossa, como a Lari não lembra das coisas que ela trabalhava lá? Gente, isso faz um ano. Perdoa a memória. A gente tenta. Mas essa letter, aquela letter que eu mostrei para vocês, mais engessada, muitas vezes não comportava bons talentos dentro da companhia. Então, você ter a possibilidade de flexionalizar não somente o trabalho, mas para onde essas pessoas vão direcionar os esforços, é muito importante, porque isso reforça a cultura da empresa para que as pessoas fiquem. Porque nós sabemos, pelo menos pessoas de gestão estão cientes completamente disso, mas o pessoal de desenvolvimento talvez não saiba. É muito mais caro para você contratar uma pessoa do que você manter uma pessoa e orientá-la para seguir dentro da empresa. Então, vamos atentar também para isso, que é o papel de uma pessoa que está olhando estrategicamente para a empresa. Seguir. Agora, os desafios que a gente ouviu nessa palavra de staff, de principal, que a gente precisa aqui se situar um pouquinho. Deixa eu pegar. Quais os desafios que a gente enfrenta aqui sendo staff? A gente não, né? Porque eu ainda não estou nessa posição, assumo. O que a gente enfrenta? De convencer essas lideranças sobre esses novos desafios tecnológicos, porque o time mesmo talvez não tenha tanta força. Só que ainda assim eles precisam de uma referência, alguém que tenha o peso na palavra. Este é o profissional. Ele vai garantir as documentações, fazer a governação, o governo, para que não tenha esses sistemas órfãos, que nem foi um dos cases que a gente pôde observar. Então, ele vai equilibrar a autonomia das squads, as padronizações de sistemas, como, por exemplo, quando eu estava atuando no Boticário e a gente estava seguindo todos os projetos com o modelo de um design system específico. Padronizar UI, qualidade, funcionamento e diversos outros fatores. Você medir o impacto para mostrar como que essas decisões técnicas estão trazendo ROI e evitando prejuízo dentro da companhia. Você não ser o único dono de conhecimento, porque isso daqui é perigosíssimo. Tem pessoas que estão há muitos anos nas empresas, porque elas são, tipo, a própria documentação viva daquele projeto, e isso não é bom. Não é bom. Então, centralize para começar a escrever as documentações de externalizar das pessoas esse quesito de cultura e melhorar também o quesito da empresa, ter visualização. Equilibrar o tempo de código com o tempo de estratégia, porque em todo momento a gente vai estar fazendo escolhas. Seja priorizando coisas que a gente vai atuar, seja redefinindo prazos, seja eliminando gargalos. Então, tudo isso daí também está atrelado com gerenciamento de tempo e priorização. E influenciar, mesmo sem autoridade. Por quê? Isso também está no papel de quem está querendo começar a ser staff, mas ainda não sabe como. Mesmo sem você ter o título, você já começa a agir como. E algumas competências chaves, porque eu sou, assim, uma pessoa que estou muito voltada para a prática hoje em dia. Então, as competências chaves que tu tem que pegar aqui. Essa big picture thinking, a execução dos projetos cross-team e a multiplicação de conhecimento, elas vieram do livro chamado The Staff Path Engineer, da Tânia... Como? Storm? Não é Storm. É Tânia... Alguém vai lembrar depois desse nome. The Staff Path Engineer. Esse livro não tem ainda a tradução dele em português, mas como eu falei, eu estou uma pessoa prática, então eu já trouxe os princípios aqui, só esqueci de trazer o nome do livro, para vocês depois procurarem um resumo, procurarem um audiobook, procurarem alguma coisa, um conteúdo no YouTube, para vocês entenderem exatamente aqueles princípios, o que você vai tirar de proveito deles e colocar em prática agora. Porque, quem não sabe, minha didática é comunicação sim violenta, só para vocês colocarem em prática. Então, eu ameaço vocês a puxar o pé de vocês se vocês não colocarem em prática. Você tá sabendo, né? Tânia Reng, perfeito. Muito obrigada, Bruno. Agora eu acordei todo mundo. Perfeito. Então, esses conceitos vieram do livro dela, para vocês colocarem em prática também, mirando essa posição de staff e as outras demais. A comunicação estratégica, você saber vender as decisões técnicas que vocês vão implementar ou pretendem implementar dentro do seu negócio. Porque até mesmo o desenvolvedor precisa saber vender. Isso é sobre cultura e sobre crescimento e maturidade. A documentação e governança, as RFCs, os design docs, descentralizar a documentação, o conhecimento de um único desenvolvedor. Muito importante. Fazer as mentorias e desenvolvimento de outros engenheiros da companhia também é muito importante, que a gente comentou de mentorias, de orientar os times para aquilo que eles vão seguir, também muito importante. A habilidade de negociação, como falamos anteriormente, e a construção do patrocínio interno, ou seja, é centralizar nessa pessoa apenas a questão do que vai ser negociado, o que vai ser vendido, o que vai ser diminuição de custos e o que todo mundo precisa da ideia para, aliás, aceitar a ideia para conseguir evoluir cada vez mais.
E vamos lá. Como eu falei de prática, chegar ao próximo nível aqui. O pessoal que está no remoto só nos prints agora, viu? O que acontece? Você precisa aparecer sim antes de você ser. Qualquer promoção de carreira que você deseja, até porque a gente olha para o mercado, sim, tem oportunidades, mas você também tem a opção de ser estratégico e crescer dentro da companhia. E quando você faz isso, pareça antes de ser. Você se posiciona, assume as responsabilidades de uma forma controlada, como eu falei, dividir ações, para você já atuar nessa posição de staff antes da sua promoção. Mas é claro que tem um ponto ali de inflação de título. Toma cuidado com isso. Você participar das EFCs, propor melhorias de arquitetura, documentação, tudo que você puder trazer de agregar para essa companhia melhor. Você conversar com os PMs, alinhar as tecnologias, visão de produto e principalmente trazer o seu repertório. O seu repertório também é muito importante do que você agrega fora da empresa e traz e aplica dentro dela. Você compartilhar conhecimento dentro e fora, você participar de chapters, tomar essas iniciativas, escrever artigos, participar de comunidades, buscar o patrocínio da liderança justamente para eles comprarem a ideia junto com você e você tá alinhado com ele. E você medir e comunicar o seu impacto. Eu, como mentora de carreira, sempre oriento o pessoal a ter um brag document e quem não tem, leva puxão de pé. Pode passar. E agora eu conto com a sua iniciativa, conto com a sua ação aqui perante o que a gente conversou aqui hoje. Refletir sobre esse conteúdo e sobre qual faz mais sentido para você seguir, seja a carreira de gestão ou seja uma carreira técnica, que vocês tiveram um baita conteúdo aqui a respeito. Você mapear os seus gaps técnicos ou comportamentais para a próxima posição que você almeja. Você vai conversar com a tua liderança sobre essas oportunidades de crescimento, um one-on-one, coisa tranquila, quero esse objetivo, tenho essas habilidades, o que me falta? Não tentar fazer tudo sozinho, porque isso aí é uma ideia que vai te custar muito tempo, então busca orientação de quem já conquistou isso ou de quem vai te agregar para isso e construa e mantenha um brag document. Brag document é muito importante para você mensurar todo o seu impacto, quanto mostrar para sua liderança quando você for vender, que esse é seu próximo passo. E falando em próximo passo, trazer só essa reflexão para vocês de que preparar para o próximo passo começa antes, de fato, da sua promoção acontecer. Começa com a sua ação de clareza e buscar esses resultados. Pela atenção de vocês, pode falar. Conecte-se comigo nas redes e pela atenção, muito obrigada. Temos dúvidas? Quer o microfone? Ou esse daqui, o de lapela? Uhum. Opa, a minha pergunta aqui. Uhum. Como que você considera, por exemplo, aqui você está falando sobre promoções. Uhum. Então, naturalmente, a empresa te dá o cargo, agora eu sou tal coisa. Uhum. Mas, por exemplo, falando um pouco de mim assim, eu sou um programador independente há mais de 10 anos. Uhum. Eu tenho que estar em algum cargo. Então, eu nivelei uma ideia de o que eu faço versus o quanto eu recebo ou espero receber. Uhum. E, a partir disso, eu defini qual seria o meu cargo. Uhum. Como que funciona essa ideia de, por exemplo, ali está falando para você não inflar o título, né? Uhum. No meu caso, que nenhuma empresa, essa colinha própria, Uhum. define o nosso cargo, como que a gente identifica quando a gente chegou lá para você? Vai só confirmar, ver se eu entendi. Por exemplo, você não está atuando em alguma, mas você desejaria, por exemplo, conseguir um desses cargos por processo seletivo, por mercado de trabalho. De incompetência técnica. Incompetência técnica, legal. No caso, as empresas, elas têm, sim, uma definição daquilo que elas precisam e o que esse profissional vai ter de, vamos dizer, job description. Isso é importante porque toda empresa vai querer um desenvolvedor que seja altamente competente, mas também que não custe tanto. Mas é claro que tem aquelas empresas que percebem que isso não é tão fácil, como a gente comentou antes. É muito difícil fazer contratação de boas pessoas, de profissionais qualificados, então precisa tudo ser bem acordado. O combinado não sai caro. Nesse caso, provar o que você tem de experiência técnica para uma vaga desse nível, sim. Tem como você trazer os cases que você já atuou, trazer como você resolveria determinados problemas que esses profissionais acabam enfrentando no dia a dia. Então, problemas de escalabilidade, problemas de expansão. Trazendo até mesmo um caso de um mentor meu, uma das empresas que ele
que ele estava trabalhando ia passar por um momento em que ia ter muitos acessos simultâneos para uma determinada plataforma, vamos dizer, de checkout. E isso era um problema já previsto, e o que eles iam precisar fazer com as ferramentas que eles tinham para conseguir passar por esse problema sem tantas interferências. Esse é um tipo de case que esses tipos de entrevistas estão cobrando para justamente medir o nível técnico dessas pessoas. Então, isso pode ser uma coisa que você se programa para se preparar para o processo seletivo e mostrar suas habilidades técnicas. E como eu falei, o combinado não sai caro. Tem uma empresa que vai pagar o tanto que você está cobrando, e eu falo isso com convicção. Tenho nomes, inclusive, se quiser que eu passe. Se alguém mais quiser também, só no presencial, tá? Para lembrar vocês de virem, não somente no Esquenta, mas também no evento dia 8 de novembro. Mas então, só para quem estiver aqui, eu vou passar essas informações. Mas, ainda assim, voltando, tem como você ser observador nesses prêmios. Não observador, mas prever o cenário daquilo que vão te cobrar na posição, de como você mostra os cases que você já teve, que você já enfrentou e que vão ser úteis para a posição. Como você ser a solução para aquela posição. Respondi essa pergunta? Maravilha. Dúvidas mais? Não. Maravilha. Aliás, temos um lembrete, data dia 8 de novembro. Temos o site? devreferências.com.br. Vai ser na Rua Cubatão. Rua Cubatão? 726. Na Faculdade Impacta. Faculdade Impacta. Então, lembrando que quem não tiver presencialmente vai perder insights, hein? Agora sim, pessoal, muito obrigada. Imagina. Pessoal, antes da gente encerrar, eu quero falar duas coisas. A primeira é, quando acabar, por favor, não corram, tá? Queremos tirar uma fotinha com todo mundo na TV ali, pra gente registrar esse momento, beleza? Então não vão embora, por favor. E o Alan pediu para falar mais 2 minutinhos, né, Alan? Porque ele tem uma surpresa para vocês, um anúncio. Por favor. Oi? Boa. Muito bom. Gente, acho que a noite foi maravilhosa, né? Muitos conteúdos riquíssimos. Quero agradecer a participação de todos, né? Essa troca é muito valiosa para a gente. Uma troca que agrega, leva a gente a pensar em futuro, leva a gente a pensar em carreira e tudo mais. E eu quero deixar essa extensão, né? A gente vem fazendo um trabalho de desenvolvimento humano, organizacional, muito forte aqui na UPA. Então, para quem tem interesse, para quem em se desenvolver e tudo mais, procura a gente. Eu tenho um das minhas consultoras aqui comigo, a Mari. A gente vem trabalhando fortemente nisso. Teremos alguns encontros, não só para profissionais da UPA, para quem está de fora também, para a gente poder se conectar e ajudar as pessoas a dar o próximo passo. Ok? Obrigado, gente. Muito bom, muito bem. Com calma, por favor. Quero pedir para que todos deem uma salva de palmas, por gentileza. Muito obrigado pela contribuição, de verdade. Isso daqui a gente faz para a comunidade, pela comunidade. Então, eu espero ver todo mundo no Dev Referências, dia 8/11. Obrigado para vocês que vieram para o particular, no presencial. Estou nervoso. No presencial. Para você que assistiu ao vivo, muito obrigado. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para o teu amigo. É isso, obrigado. E esteja dia 8 lá no Impacta, compre seu ingresso. Muito bom, obrigado por todo mundo ter vindo. E é isso, pessoal. Boa noite, é nóis e partiu foto.